Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui com o Lumia 435 da Microsoft e todos os detalhes sobre esse smartphone você confere agora. Bom pessoal, a gente está aqui com o Lumia 435, modelo de entrada com 2 chips. Como vocês podem perceber, a Microsoft já abandonou o nome Nokia na sua linha de Lumias, mas o design segue o padrão já estabelecido pelos aparelhos da empresa. O monobloco que está aqui disponível na cor branca, mas também tem nas cores laranja, verde e preta. Ele tem o seu ponto positivo, ele é bem resistente, tem uma boa ergonomia, mas ele não é muito inovador e até parece ser um pouco mais grosso do que realmente é. Ele tem um pouco mais de 1 centímetro de espessura, que é uma média aceitável no mercado, que vem procurando cada vez mais aparelhos cada vez mais finos, mas que tenham boa pegada. Esse é um aparelho que está na média, mas ainda consegue oferecer uma boa ergonomia. Outro ponto positivo é a distribuição dos botões no acabamento do Lumia 435. Eles estão aqui na lateral direita e, independente se for destro ou canhoto, eles funcionam muito bem, eles não trarão nenhum problema de usabilidade para você. Mas um ponto negativo nesse acabamento é que a troca da capa não é algo muito intuitivo. Se a gente considerar que esse é um modelo de entrada, a maioria das pessoas ainda está acostumado com aquela troca mais simples, só puxar aqui, ou segurar a tampa e puxar. Esse não, esse você tem que apertar aqui e empurrar com os 2 dedos na parte de cima, que não chega a ser muito intuitivo. Eu não considero algo muito fácil, se você considerar a média de consumidores, eu não acho muito intuitivo, mas esse é o ponto negativo do acabamento, apesar de ele ser bem resistente. Bom, falando aqui um pouquinho da tela agora, ele tem um painel LCD de 4 polegadas. A gente pode até falar um pouco que o fato de não ter IPS a gente perde um pouco de qualidade, principalmente aqui, ó. Além disso, a resolução dele é de 800 por 480 pixels. Isso na prática revela vários pixels a olho nu, deixa um pouco a desejar na definição, ó, por exemplo, não chega nem a ser HD a qualidade da imagem. Mas o ponto mais crítico é quanto ao brilho, que fica muito abaixo da média. Esse ainda é o trailer do Toy Story, é cheio de cores, então a gente até consegue ver um pouco melhor. Mas em trailers mais escuros, eu vou até mudar aqui, por exemplo, nesse trailer que exige um pouco mais de um brilho e um contraste mais potente, a tela deixa bastante a desejar e fica faltando bastante definição. Outro ponto crítico na tela são as marcas de gordura, que ficam bastante presentes. Ó. Conseguiu focar, né? Passa só um pouquinho. Aí. Tá nojenta essa tela. Nojenta. Ao contrário de outros aparelhos com Android, onde você consegue ajustar manualmente o nível de brilho, aqui ele só oferece 3 níveis de exposição de luz: o baixo, o médio e o alto, além do automático, onde você fica dependente do sensor de luz para regular o brilho do painel. Ou seja, você nunca vai ficar plenamente com o brilho a seu gosto, que chega a ser um ponto negativo no painel. Bom, vou tirar a capa aqui um minuto, só para mostrar um dos maiores pontos positivos nesse aparelho. Ele de fato é um modelo de entrada, mas a conectividade realmente é o quesito que a Microsoft trouxe de melhor nesse aparelho. Pode ver aqui a entrada para os 2 chips, ele suporta 3G, e aqui, dá um foco aí, né? Focado. E aqui é a entrada para o cartão micro SD. E é bem interessante ressaltar que ele suporta até um cartão SD de até 128 GB, inclusive com a possibilidade de instalar aplicativos, ou seja, você não ficará limitado pelos 8 GB nativos da memória do smartphone. Bom, além do 3G que eu já falei, ele também conta com Wi-Fi, Bluetooth e também GPS. Olha, em relação ao desempenho, o Lumia 435 surpreendeu a gente bastante. Ele não possui a configuração mais robusta do mercado, mais potente, mas ele conseguiu abrir, fechar aplicativos sem problemas,
rodar multitarefas sem dificuldades. Por exemplo, vamos abrir aqui o YouTube. Também vocês podem ver vários aplicativos abertos. E com isso ele possui um processador dual-core Snapdragon 200 de 1.2 GHz e uma memória RAM de 1 GB. Ele consegue até rodar alguns jogos mais pesados, como o Asphalt 8. Como vocês sabem, o Asphalt 8 já é um jogo mais pesado, ele exige mais da GPU, mas como o aparelho é um aparelho de entrada, o próprio jogo é capaz de reconhecer a sua configuração e ajustar os gráficos de acordo com o hardware do smartphone. Nesse caso, por exemplo, ele abaixou um pouco a qualidade da imagem, mas com isso ele conseguiu rodar sem problemas. O jogo está bem lisinho, está funcionando adequadamente. O alto-falante dele, localizado aqui embaixo, ele não possui muita definição, potência. A gente vai passar aqui um pouco da nossa experiência. Lógico que vocês não terão tanta fidelidade no áudio assim como ouvir ao vivo, até pela captação aqui do microfone, mas a gente vai passar aqui para ter uma ideia. Como vocês podem ver, ele até possui uma boa potência, mas a falta de definição é meio clara, até na questão na transmissão de áudios repletos de graves, por exemplo, ele vai ter certa dificuldade para reproduzir isso com plena definição, mas ele quebra o galho com facilidade. Bom, nesse quesito, o conjunto de câmeras do Lumia 435 deixa bastante a desejar. A câmera principal dele, a traseira, tem apenas 2 megapixels com resolução de 1600 por 1200 pixels e não traz muita definição mesmo em locais com boa luminosidade. As produções no geral ficam repletas de ruído, sem muita nitidez ou cores mais vivas, então ele é indicado mais para não perder o clique mesmo. Já aqui na parte frontal, a gente tem uma câmera de qualidade VGA que realmente é só para você não perder uma selfie ou se quer tirar uma foto em algum momento esporádico, mas tenha a noção que ela não vai trazer muita qualidade mesmo. Em relação aos vídeos, as produções são feitas também nessa resolução de 1600 por 1200 e seguem o padrão das fotos. Eles não trazem também muita qualidade ou definição e são indicados somente para alguns momentos eventuais. Bom, o Lumia 435 possui uma bateria de 1560 mAh, não é uma das maiores no mercado, mas ele dá um bom tempo de autonomia para o usuário. A gente fez o nosso teste padrão, como vocês podem conferir no canto da tela, todas as atividades certinho que a gente fez. A gente tirou o aparelho às 9h30 da manhã da tomada e às 3h30 ainda restavam 32% de carga. A nossa análise é a seguinte: com o uso moderado, sem exigir muito do aparelho, ele vai conseguir rodar o dia inteiro sem problemas, certamente não vai te deixar na mão. Bom, como vocês viram, o Lumia 435 é um modelo de entrada, então não espere muito além dessa faixa, realmente para tarefas básicas. E se você tem ainda alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. Forte abraço!